Olá, vamos realizar agora, né, o exercício 3.9. Observando aqui o seguinte, vamos entender qual é a questão aqui colocada. Um capital de 1.000, né, foi aplicado a uma taxa de 24% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, quando a gente tem aqui um período anual e uma capitalização diferente da anual, quer dizer que essa taxa é uma taxa é, nominal, não é uma taxa efetiva. E ele foi aplicado durante 7 trimestres, também já um outro período de tempo, uma outra periodicidade. Mas vamos pensar nessa questão da taxa primeiro. Então, observe o seguinte: a taxa está dada ao ano e a capitalização é mensal. Então, essa taxa é uma taxa nominal, certo? Então, para que eu primeiro possa trabalhar, lembrando que sempre eu preciso utilizar uma taxa efetiva para os nossos cálculos, eu não posso usar uma taxa nominal, eu preciso transformar primeiro 24% ao ano capitalizado mensalmente, eu preciso transformar isso numa taxa efetiva, já que isso daqui é uma taxa nominal. Né? Como é que eu sei que ela é nominal? Quando eu tenho a seguinte situação: período da taxa ao ano e a capitalização mensal, ou seja, capitalização diferente do período do ano. E aí eu sei que é uma taxa dita nominal. Primeiro eu preciso transformá-la em taxa efetiva. Para isso, a gente já viu, né, que eu preciso simplesmente pegar a taxa que eu tenho, 24%, e dividir pela quantidade de períodos que estão sendo capitalizados. Então, o que que eu tenho aqui? A taxa está ao ano, a capitalização é mensal. Quantos meses cabem dentro do ano? 12. Então, eu vou simplesmente dividir 24 por 12. E aí eu tenho uma taxa de 24 por 12 é 2% ao mês. E essa taxa que eu tenho de 2% ao mês, ela é efetiva. Efetiva. Então, quando eu divido uma taxa nominal pela quantidade de períodos capitalizados, no caso, 24 ao ano, divido por 12, que é no caso períodos de capitalização, faço essa operação, eu obtenho um resultado, uma taxa efetiva. E a taxa efetiva eu posso utilizar nos cálculos. Então, a taxa que eu vou utilizar nos meus cálculos é 2% ao mês. Então, observe que eu até poderia dizer que seria 2% ao mês, capitalizado mensalmente, mas isso não preciso dizer. Quando eu simplesmente coloco a taxa 2% ao mês e não coloco a capitalização, quer dizer que ela é uma taxa efetiva, ok? Bom, então para isso, então, eu tenho, vamos entender melhor agora o exercício, eu tenho uma taxa de juros, que eu já identifiquei, ele foi capitalizado durante 7 trimestres, determine o valor final. Bom, eu tenho que também, mais uma vez, fazer uma conversão. São 7 trimestres. Lembrando que a taxa está dada ao mês. Então, eu tenho que multiplicar a quantidade de trimestres pela quantidade de meses em cada trimestre. Como um trimestre são 3 meses, eu vou simplesmente multiplicar por 3, eu vou ter esse resultado com 21 meses. Certo? Então, 21 meses é a quantidade de período de tempo na mesma periodicidade da taxa. Então, 21% ao mês, 21 meses. Aí eu posso utilizar sem problema nenhum a minha função valor futuro. Então, meu valor futuro vai ser, então, o valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao período n. Lembrando, então, que meu valor presente é 1.000, né? Vezes 1 mais i, 1,02. 1 mais 0,02 elevado a 21 meses. Pronto. Simplesmente, esse valor futuro vai ser o valor de 1.515,67. Esse é o valor, então,
de uma aplicação de R$ 1.000 durante 7 trimestres, ou 21 meses, a uma taxa nominal de 24% ao ano capitalizado mensalmente, que é equivalente ou equivale a 2% ao mês, de maneira efetiva. Ok? Então é isso.